Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada a Americanas, uma informação relacionada a Petrobras, um fato relevante de Klabin, uma informação relacionada a Itaúsa, um comunicado ao mercado de Alupar e um comunicado ao mercado de Taesa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de começar você tem que clicar no botão de inscrição que fica aí embaixo vermelhinho, tá? Então vamos lá. Começando então por Americanas, houve ali um ataque hacker. O sistema saiu fora do ar e a companhia não consegue fazer vendas. Estima-se que ela está perdendo mais ou menos 100 milhões em vendas por dia. E aí a companhia chegou ali a fechar em queda de 6,61%, derretendo forte. Esse ataque hacker ocorreu ali no fim de semana, inicialmente na madrugada do sábado ali. Ainda não há previsão de restabelecimento dos sites. Eu lembro da CVC que ficou uma eternidade para voltar. E aí eles fizeram uma espécie de sequestro de dados e buscam um resgate em relação a isso. E aí o Procon São Paulo notificou Americanas e Submarino ante a derrubada dos sites em razão de ataque hacker para ter esclarecimentos aí do que vai ser feito, quais as providências serão tomadas pelas empresas. Prosseguindo aqui, em atualização àquela situação envolvendo a Petrobras de possível anulação de uma condenação trabalhista que daria um prejuízo à Petrobras de 47 bilhões de reais, houve ali um pedido de vista da ministra Rosa Weber. Para quem não sabe o que é isso, um tribunal, no caso o Supremo Tribunal Federal, eles precisam julgar por maioria determinadas questões. Muitas vezes questões como esta aí, julgadas em primeira turma, que é um dos órgãos do Supremo Tribunal Federal. E mesmo que tivesse sido formada a maioria ali para julgar a favor da Petrobras, um dos juízes pode dizer o seguinte: olha, eu ainda não me sinto bem de julgar, então eu preciso reavaliar o processo, ler os documentos, ler as teses, e isso se chama pedido de vista. Aí ele suspende o julgamento ali, e isso foi feito pela ministra Rosa Weber. Só que mesmo que ela seja desfavorável à Petrobras, já tem maioria ali. O Alexandre de Moraes é a favor da Petrobras, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Então, como são 5 ministros ali na turma, ainda que ela mude de opinião, não vai prejudicar a Petrobras. Prosseguindo em relação a Klabin, fato relevante, informando que ela vai submeter aos seus acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, que vai ser realizada no dia 23 de março de 2022, proposta de incorporação pela Klabin, ou seja, Klabin vai ser a empresa incorporadora que vai adquirir outras empresas de duas subsidiárias integrais da empresa, a Klabin Florestal Limitada e a Montella Holdings SA. Então, no final das contas, as subsidiárias integrais da Klabin serão unificadas dentro da Klabin. E a empresa esclarece que as propostas de incorporação refletem um esforço de simplificação e racionalização da estrutura societária da Klabin. Ou seja, quer deixar mais simplificada ali para não ter uma estrutura societária muito complexa, cheia de subsidiárias, toda ramificada, com o objetivo de gerar ganho de eficiência administrativa. Afinal, quanto menos CNPJs criados ali, isso fica mais barato no operacional, bem como prevenindo despesas desnecessárias. Mais detalhes sobre a proposta de incorporação seguem nos anexos aqui desse fato relevante, documentos que estão disponíveis na rede social da Klabin e também na CVM, na B3 e no site RI. E aqui, na proposta de incorporação em relação à Florestal, a companhia estima ali custos para essa operação de R$ 35.500, sendo R$ 22.500 para a contratação de assessores legais e R$ 13.000 com publicações e outros custos. E, em relação a Montella, o custo total será ali de R$ 37.500, R$ 22.500 de assessores e R$ 15.000 em publicações. E aí, em complemento, a Klabin comunica que não vê riscos relevantes nessa transação de incorporação, uma vez que o capital social de ambas as subsidiárias já é detida por ela, não havendo então a necessidade de alteração do capital social após o fim da operação. Prosseguindo em relação a Itaúsa, um informativo aqui referente aos principais eventos e dados da Itaúsa atualmente. Relembrando ali que ela teve um lucro líquido recorde de 12,1 bilhões de reais, 68% superior em relação a 2020. A companhia está ali com valor de portfólio de 100 bilhões de reais, fechamento ali em 2021. Fechou a um valor de mercado de 80 bi, só que atualmente o valor de mercado da empresa está ali em 90 bilhões de reais, de modo que o desconto de holding fica bem mais baixo. A companhia ali destaca a conclusão do investimento na Igia, líder do setor de saneamento básico no Brasil, com aquisição de 12,88% do seu capital total. A Itaúsa então acredita aqui no setor de saneamento básico, aqui setor privado de saneamento básico. Houve um aumento da participação acionária na nova transportadora do Sudeste SA, NTS, para 8,5%. A empresa também quer investir mais em alpargatas. A companhia informa ali que o segmento de distribuição e transporte de gás, representados pelas empresas
Copa Energia NTS tiveram aumento na receita, enquanto no setor de saneamento básico, a EGIA apresentou ganhos expressivos no EBITDA e no lucro líquido. Os resultados da EGIA passam a ser reconhecidos pela Itaúsa a partir do terceiro trimestre. A companhia ali anunciou 2,5 bilhões em juros sobre capital próprio, com data de pagamento no dia 11 de março de 2022, 24 centavos líquidos por cada ação que você tem, e o desconto de holding tem diminuído ano após ano aqui, e está ainda bem menor, já que, como eu disse, o valor de mercado da Itaúsa está em 90 bi. E continuando aqui, um comunicado ao mercado de Alupar, em que ela comunica ao mercado que a empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A., AEST, da qual a Alupar detém 50,02% do capital social total, obteve em 18 de fevereiro de 2022, do Operador Nacional de Sistema Elétrico, que autoriza a operação, o Termo de Liberação da Receita, o TLR, o qual autoriza o recebimento de receita a partir do dia 9 de fevereiro de 2022, ou seja, de forma retroativa, devido à disponibilização das instalações de transmissão para o Sistema Interligado Nacional, conforme o cronograma da ANEEL, e com essa liberação do Operador Nacional, será adicionada uma receita anual permitida de 123,6 milhões de reais. Só que, para a Alupar, que tem 50%, isso significa uma RAP de 61,82 milhões de reais. Cabendo ressaltar que esse empreendimento está localizado nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, com 236 quilômetros de extensão. É uma linha de transmissão bem extensa. E aqui estão os marcos do projeto, a assinatura do contrato de concessão, fevereiro de 2017, a licença ambiental prévia, janeiro de 2019, a licença de instalação para começar a instalação do empreendimento, outubro de 2019, e a licença da operação mesmo, para começar de fato a operar, fevereiro de 2022. Cabe ressaltar que os investimentos totalizaram inicialmente 495 milhões de reais e, ante os adicionais aqui referente a despesas financeiras de 107 milhões, totalizou um investimento total de 600 milhões de reais. Só que, para a Alupar, isso representou aqui, proporcionalmente à participação societária no projeto, 300 milhões de reais de investimento. E considerando que ela vai ter uma receita anual de aproximadamente 62 milhões, significa que, em aproximadamente 5 anos, todo o investimento de Alupar nesse projeto retornará para a empresa. É um tempo muito curto, é um ROI muito bom. E aqui eu estou falando ROI de ROI, é o retorno sobre o capital investido. Significa que a partir do 5º ano, de fato, a receita anual permitida desse projeto representará um lucro efetivamente para a Alupar, que para muitos é a nova Taesa e que no futuro será uma concorrente à altura da Taesa. Eu não sei a sua opinião, já deixa aqui nos comentários. E, em relação à Taesa, um comunicado ao mercado que informa justamente a liberação do projeto Oeste, que vai gerar para a Taesa uma receita anual permitida de 61,8 milhões de reais, proporcional à sua participação ali no projeto em 49,98%. Lembrando que a RAP total será de 123 milhões, mas compartilhada com a Alupar. Esse é um empreendimento do lote 22, que data do leilão de transmissão de 2015, cujo contrato só foi assinado em fevereiro de 2017 e que então é um investimento compartilhado entre Taesa e Alupar. E aí, a Taesa reforça ali seu foco na execução dos demais projetos atualmente em construção ainda aqui, totalizando 3,8 bilhões em investimentos e cerca de 468 milhões de reais em RAP. E aí, se você dividir isso aqui, 3 bilhões e 800 milhões por 468 milhões de reais, você tem aí um retorno sobre capital investido aqui de apenas 8 anos aqui. Ainda assim, é um tempo curto para retorno. Menos de 10 anos em concessões que duram 30 não é um mau negócio para essas empresas de transmissão. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você é investidor de Taesa, Alupar e Itaúsa, que o Barsi vendeu recentemente? Conta pra mim aqui da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!